Olá para quem está assistindo. Nós somos o grupo Patente Pending e hoje nós vamos apresentar a bengala inteligente. Nesta apresentação, inclui introdução, justificativa, projetos anteriores, os requisitos da bengala inteligente, bem como arquitetura, design, viabilidade financeira e ainda vamos fazer uma demonstração. A bengala inteligente é um dispositivo inovador capaz de auxiliar as pessoas com deficiência visual nas dificuldades do dia a dia e trazer maior independência e autonomia. A deficiência visual é uma condição que afeta mais de 6 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com dados do IBGE. Essas pessoas sofrem com preconceito e a dificuldade ao acesso à informação e educação. Os objetivos do nosso projeto são identificar as necessidades de pessoas com deficiência visual, o uso de bengalas tradicionais e melhorias em modelos automatizados. Desenvolver uma bengala acessível que combine funcionalidades modernas, como detecção de obstáculos, com um design similar às tradicionais, atendendo às necessidades do público-alvo. Com a nossa pesquisa, encontramos as seguintes necessidades: superar obstáculos urbanos e suspensos para evitar acidentes. A mobilidade urbana é um desafio constante, especialmente para quem tem deficiência visual, com obstáculos inesperados e a falta de recursos acessíveis que dificultam a independência dessas pessoas. Oferecer soluções econômicas e acessíveis para usuários de baixa renda. A pessoa com deficiência sofre com desigualdade devido à dificuldade ao acesso. Promover maior autonomia, segurança e redução de acidentes. A bengala inteligente é um dispositivo equipado com sensores ultrassônicos para a detecção de obstáculos, possui feedback tátil por vibração, bateria recarregável e duradoura e foi projetada para ter um design leve e confortável. Nós vamos entrar em maiores detalhes mais adiante. Agora, vou falar o porquê projetamos a bengala e por que alguém usaria. Já existe a bengala comum. Então, por que alguém iria usar a bengala inteligente? A bengala comum apenas detecta o que está no chão e só detecta quando toca no objeto. Com os sensores ultrassônicos, é possível identificar obstáculos antes de tocá-los e ainda também objetos que não estão no chão. Assim, o usuário não precisa tocar no pé de uma pessoa com a bengala para saber que tem alguém na sua frente, por exemplo, ou objetos em diferentes alturas. Ela vai ser disponibilizada de forma mais acessível, pois as outras alternativas são muito caras ou de difícil acesso. Um cão-guia, por exemplo, pode custar até R$100 mil aqui no Brasil. A pessoa com deficiência vai ter dificuldade em transitar em ambientes urbanos não inclusivos, pois não possuem sinalização como o piso tátil. Com o uso, diminuiria o risco de acidentes e aumentaria a independência e a liberdade do usuário, além de já ter uma estrutura similar a uma bengala tradicional, o que facilitaria o uso e a adaptação. Analisando projetos anteriores, destacamos dois que buscavam soluções similares às desse projeto e realizamos uma análise comparativa das funcionalidades deles em relação à bengala inteligente. O primeiro é o equipamento sensorial de Rigolon e Almeida, que tinha como objetivo identificar obstáculos acima da linha da cintura do usuário. O equipamento indicaria ao usuário a posição do obstáculo através de um modo de vibração que se tornaria mais frequente conforme o obstáculo se aproxima. Porém, nesse projeto não foi especificado como ele seria energizado. Já o segundo projeto é a bengala automatizada de costa, que tinha como objetivo identificar obstáculos no solo e na altura do peito. Essa detecção seria indicada ao usuário por meio de um buzzer sonoro, que ficaria mais intenso com a aproximação do obstáculo. A ideia para energizar esse protótipo seria através de uma bateria de 9 volts, porém a bateria não é recarregável, tendo que ser trocada de forma recorrente, o que prejudicaria a conveniência do uso da bengala no cotidiano.
Analisando esses projetos para além apenas de suas funcionalidades em comparação com a bengala inteligente, é notável a falta de continuidade, como pode ser claramente visto no equipamento de João Almeida, que apesar de possuir uma solução para a identificação de obstáculos, não evoluiu para um protótipo mais avançado, que demandaria de uma forma de ser energizado. Falando agora um pouco sobre o processo de criação e desenvolvimento dos requisitos que elucidaram toda a parte de criação das funcionalidades da bengala, temos como primeiro requisito a detecção de objetos. Então a bengala deve ser capaz de identificar objetos pelo menos a cerca de 1 metro dos sensores. Temos como segundo requisito funcional a detecção de objetos em ambientes escuros. Os sensores não devem ser afetados por conta da iluminação. Temos como terceiro requisito funcional o modo de vibração. Então a bengala deve variar seu modo de vibração conforme vai se distanciando e se aproximando de objetos sólidos. A bengala deve ser recarregável. Então o usuário deve conseguir recarregar os componentes eletrônicos ali embarcados. Como último requisito funcional, o usuário deve conseguir desligar e ligar a bengala conforme sua utilização. Falando agora um pouco sobre os requisitos não funcionais que trata da bengala acerca da sua qualidade, indo muito além das suas funcionalidades de maneira direta, né? Então temos como primeiro requisito não funcional o tempo de vibração. Então, entre a detecção do objeto e a vibração no equipamento, o tempo não pode ultrapassar 1 segundo. Temos como segundo requisito não funcional o tempo de detecção. Então, o tempo de detecção do equipamento deve ocorrer em tempo real, né? Não pode ocorrer atrasos durante esse processo. Temos como requisito funcional número 3 a precisão. Então, a bengala deve ser precisa durante a sua detecção nos objetos à sua volta, sem ocorrer falsos positivos ou falsos negativos. Temos como requisito não funcional número 4 integração ergonômica. Então, os componentes dos módulos devem ser integrados na bengala de maneira discreta e confortável para o usuário. O requisito não funcional de número 5, a entrada deve ser compatível com cabos USB-C e micro USB, que são facilmente encontrados no mercado. Como requisito não funcional de número 6, temos a proteção contra a sobrecarga. Então, a recarga e a utilização da bateria e dos equipamentos eletrônicos não deve oferecer risco tanto para o usuário quanto para a bateria, evitando superaquecimento ou sobrecarga. Temos como requisito funcional número 7, a autonomia da bateria. Então, a bateria deve durar no mínimo 8 horas entre cada recarga realizada pelo usuário. Requisito funcional número 8. A bengala deve ter uma entrada resistente. Então a entrada do carregador deve ser resistente e fixar de maneira rígida e sem desvios a estrutura da bengala. Temos como requisito funcional de número 9 o conforto. Então a bengala deve ser confortável e possuir um apoio para a mão e uma ponteira para facilitar a locomoção e a utilização do usuário durante seu contato com o equipamento. E temos como último requisito não funcional a distribuição de peso. Então, o peso da bengala deve ser distribuído ao longo de sua extensão ou estar concentrado próximo ao apoio da mão, melhorando a distribuição de peso e assim a utilização do usuário com o equipamento, né? Agora eu vou falar um pouco da arquitetura da bengala, quanto da parte física em relação à comunicação dos componentes, quais componentes foram utilizados, quanto também a parte lógica, que diz respeito à programação do microcontrolador. Em relação às tecnologias empregadas, temos 3 principais partes, que são a comunicação, a programação e os componentes que juntos conseguem fazer a bengala funcionar. Na comunicação, nós temos o protocolo I2C, ou Inter-Integrated Circuit, também em português, circuito interintegrado. Com a programação, utilizamos a linguagem C++, que é suportada pelo microcontrolador, e em relação aos componentes, tivemos uma mistura de sensores e de transdutores. Os sensores eles são responsáveis por medir alguma grandeza física do ambiente, como pressão, distância, umidade, e os transdutores são responsáveis por receber um tipo de energia e transformar numa outra forma de energia. Então, eles conseguem receber um sinal elétrico, por exemplo, e transformar em energia sonora para emitir um som.
que é o caso do que está acontecendo na bengala, além de outros componentes funcionando em conjunto para conseguir garantir que os requisitos sejam cumpridos. Em relação ao circuito interintegrado, existem 3 principais características, que são o barramento compartilhado entre os componentes, a hierarquia mestre-escravo e a conexão entre os diferentes componentes. Então, o barramento compartilhado entre os componentes garante que a comunicação seja muito mais simples, porque todos esses componentes vão estar se comunicando através do mesmo barramento dentro do microcontrolador, o que torna muito mais fácil enviar e receber sinais tanto do microcontrolador quanto também dos componentes. Além disso, a gente tem essa hierarquia mestre-escravo, que o microcontrolador envia ordens para todos os componentes periféricos e também recebe informações dos mesmos para que ele consiga processar e também, a partir disso, a partir da lógica que está empregada dentro do microcontrolador, tomar uma decisão de como vai enviar outros comandos a outros componentes dentro do circuito. E uma terceira característica é a conexão entre diferentes componentes, porque por mais que eles estejam compartilhados num único barramento, ainda assim cada um tem o seu endereço dentro do microcontrolador, então é muito fácil enviar esses comandos de forma separada. Então esses comandos eles são transmitidos e recebidos apenas pelo componente que é relevante dentro da lógica do nosso código. A programação do microcontrolador possui 4 principais funções acontecendo, que são a conversão de microsegundos para centímetros, o monitoramento do sensor ultrassônico, o controle da vibração pela distância e um alarme sonoro na ausência do toque. A conversão de microsegundos para centímetros acontece por conta da forma que o sensor que detecta a distância de objetos funciona. Então, esse sensor ele envia ondas ultrassônicas e essas ondas elas vão atingir um objeto e vão ser refletidas. E a partir do momento que a outra parte do sensor recebe essas ondas, aquele componente consegue calcular o tempo que levou a partir do momento que uma onda foi enviada e a mesma foi recebida novamente. Com isso, tendo com base a velocidade da propagação de uma onda ultrassônica no ar, a gente consegue calcular quanto tempo que essa onda levou, por conta de ter o tempo e por conta de ter velocidade, a gente consegue calcular a distância do sensor em relação ao objeto. Além disso, temos também o monitoramento do sensor ultrassônico, que diz respeito ao controle dessas distâncias que são captadas pelo sensor a todo momento, e a partir disso a gente consegue fazer o controle da vibração pela distância. Então, o motor de vibração ele recebe um valor digital de 0 a 255 que determina a intensidade dessa vibração. O motor de vibração ele chega a até 9.000 rotações por minuto. Então, a intensidade desse motor é determinada por esses valores digitais, sendo que 0 não tem nada de energia sendo enviada, 255 é o máximo de energia, e esses valores intermediários correspondem à variação da intensidade do toque. E por fim, a gente também tem um alarme sonoro na ausência de toque no cabo da bengala. Então, existe um sensor que detecta a presença do toque na bengala, já que ela contém uma parte metálica. E caso não tenha toque por mais de 1 minuto, esse alarme sonoro é ativado e ele desativa e só vai ser ativado novamente a partir do momento em que existe um toque novamente no cabo e, mais uma vez, fica 1 minuto sem detectar nenhum toque. Então, ele não é um toque intermitente. Os principais componentes que compõem a bengala são 8 no total. O primeiro é o sensor ultrassônico HCSR04, que justamente é responsável por calcular o tempo da transmissão das ondas e, por conta disso, dentro do microcontrolador, a gente consegue determinar a distância de um objeto em relação à bengala. Além disso, foi utilizada uma bateria de Li-ion que é compatível com o módulo de carregamento e que tem 5.200 mAh, que foi suficiente para garantir uma boa autonomia de bateria sem impactar no peso ou nas dimensões da bengala. Além disso, temos o módulo de motor de vibração, que, como dito anteriormente, ele possui uma rotação de até 9.000 rotações por minuto, que é responsável pela sensação física de vibração. E temos também o módulo de carregamento TP4056, que consegue gerenciar a carga que vai para a bateria e a fonte de energia que alimenta o circuito. Então, como ele tem uma entrada USB-C,
que melhora a performance na transmissão e também é um formato muito comum hoje em dia, é muito mais fácil de uma pessoa ter um cabo USB-C em casa do que um micro USB, que já está ficando um pouco obsoleto. Portanto, esses foram os motivos pelos quais a gente acabou optando por esse módulo, tanto pela entrada e também pela dimensão do módulo. Ele é bem compacto, então não impactou no tamanho final da bengala. Bom, e os outros componentes também são o sensor de toque KY036, que detecta o toque humano na parte sensível através da variação da capacitância. Então, ele consegue detectar o toque se tiver uma parte metálica, já que tanto essa parte metálica quanto a pele humana são condutores, então a partir dessa possibilidade de conectar um fio diretamente na parte metálica, conectar esse fio na parte metálica do cabo, que vai ter contato com a mão do usuário, que a gente consegue identificar se há ou não toque. Além disso, optamos pelo buzzer ativo, que se diferencia do passivo pelo fato de que não tem alteração na frequência, parecido com o som de um micro-ondas. Então, independente da energia que passa por ele, o som vai ser sempre o mesmo, e isso é suficiente dentro do projeto. Também temos a chave de liga e desliga, que foi substituída de um interruptor de deslize por um interruptor de apertar normal, que ainda assim mantém a característica principal que estávamos buscando, que é a possibilidade de identificar se a bengala está ligada ou desligada só pelo toque, e também é maior, é mais fácil de ser manuseada, portanto, foi por isso que ela foi escolhida. E, por fim, temos o microcontrolador da placa Nano R3, que também foi escolhida pelo tamanho reduzido e também por não ter perda na quantidade de pinos disponíveis para manipulação e integração de novos componentes. Agora eu irei falar sobre o design da bengala. As ferramentas utilizadas na criação do design foram o Autodesk Inventor e o Autodesk AutoCAD para criar o modelo conceitual, e então foram enviados para a fábrica 3D para fazer o serviço de impressão. Aqui nós podemos ver imagens do protótipo original, onde só existia a caixa conceitual sem espaço para os eletrônicos. Nesse slide temos imagens das peças modeladas dentro do software. E aqui nós temos fotos do projeto após a montagem final, com todas as peças integradas e um design de protótipo funcional. Conforme a distância detectada pelo sensor ultrassônico diminui, a intensidade da vibração produzida pelo motor de vibração aumenta. O sensor de toque detecta a presença da mão do usuário no cabo e, quando essa presença não é detectada, ela aciona um sinal sonoro para prevenir a perda do dispositivo. Com relação à viabilidade financeira do projeto, primeiro foi realizado um levantamento do custo de todos os componentes da bengala. A escolha dos componentes desse protótipo levou em consideração o menor tempo de entrega, para que sua integração com a bengala pudesse ser testada o mais cedo possível. Em um cenário de produção em larga escala, onde não precisaria ser levado em conta, o custo desses componentes pode ser diminuído. No total, o custo da bengala foi de R$ 133,90, demonstrando um investimento inicial acessível para o desenvolvimento do projeto. Além disso, a viabilidade financeira desse projeto passa também por possíveis parcerias que podem ser firmadas. O foco da nossa pesquisa por parcerias foi de organizações sem fins lucrativos e entidades do setor público. Com relação às organizações sem fins lucrativos, temos a Aramara, o KDV e a Fundação Doriana Noel, que auxiliariam, principalmente, a entregar o projeto ao público-alvo. Quanto ao setor público, a Secretaria da Pessoa com Deficiência poderia viabilizar o projeto financeiramente, através de investimento,